Na cabeça dos eleitores brasileiros, quais são os maiores problemas que deveriam ser resolvidos para que eles vivessem de uma maneira melhor, mais digna? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político, CEO aqui do Instituto IBESP, e hoje estou aqui para falar sobre o segundo vídeo de uma série de 5, onde eu estou tratando de um grande estudo que nós fizemos. Afinal de contas, nós reunimos todas as pesquisas realizadas no ano de 2024, que foi o ano de eleições municipais, onde nós pegamos os estudos de problemas das cidades. Nós trabalhamos em cerca de 5% dos municípios brasileiros, nas 5 regiões do Brasil, e ali nós unimos de um gráfico só para entender assim, na cabeça dos brasileiros, são os maiores problemas que devem ser resolvidos para que ele viva melhor. E aí, o que me chama a atenção aqui, eu estou pegando primeiro, começando do menos pior para o pior, né, ou aqueles que tiveram menos percentual para aquele que teve maior percentual. Primeiro eu quero mostrar para vocês como é feita essa pesquisa, como nós trabalhamos aqui no IBESP. Eu vou pedir para subir um mapa aqui para vocês, porque nós pegamos na cidade, nós estudamos a cidade, dividimos em regiões, respeitamos ali ao máximo as regiões já divididas da cidade, e depois nós entendemos em cada região qual que é o maior problema, quais são os maiores problemas daquela região, para que o prefeito resolva. A soma desses micros problemas, nós temos os grandes problemas da cidade. Tá? Então, o que nós falamos no primeiro vídeo, que eu peço para que você veja, que foi muito interessante, porque ali eu dou alguns dados. Tá? Então, quando você olha esse novo gráfico aqui, primeiro a gente começou falando sobre o turismo, que teve menos de 0,1% de indicações, mas eu comentei sobre o turismo. Depois a gente teve a cultura também com menos 0,1%. Depois a gente teve a habitação com 0,1% de indicação e depois o urbanismo com 0,6%. Hoje eu vou falar sobre outros 3 temas, que é o esporte e lazer, que aparece com 0,8%, o meio ambiente com 0,8% e a educação, sim, a educação na cabeça dos eleitores como o maior problema da sua cidade é citada apenas por 1%. Eu quero falar sobre isso. Tá? Então vamos começar primeiro ali pelo esporte e lazer, que apareceu ali com 0,8%. Eu fiz algumas anotações, porque as pessoas não falam simplesmente o esporte e lazer é um problema que precisa ser resolvido para eu viver melhor. Elas sempre falam algumas coisas ali, e aí eu fiz alguns comentários aqui. Primeiro ponto aqui é que as pessoas entendem que faltam nas suas cidades, e aí a gente pode projetar isso para o Estado, pode projetar isso para a nação, que falta política pública estruturada de esporte e lazer. Não existe um planejamento. Por exemplo, você pega uma cidade, você divide a cidade em 4 e fala assim, nessa região aqui, todas as escolas vão ter ali uma categoria de futebol feminino, masculino, vôlei feminino, masculino, basquete. Vai ter uma Olimpíada entre essas escolas, particulares e públicas, e depois nós teremos os campeões de cada região. Não existe assim um planejamento. Simplesmente hoje que a gente percebe que dentro das escolas, nem educação física nós temos direito, que isso era uma obrigação, né? Você tinha tantas Olimpíadas escolares e hoje você não vê mais isso. E as pessoas falam isso, olha, tem um evento cultural aqui, um lazer, você fala, teve um evento tal, mas não tem algo estruturado. O segundo ponto que chama atenção, que as pessoas reclamam muito quando se fala de esporte e lazer, é que falta ali uma infraestrutura pública que tem poucas e quando tem está abandonada. Então é natural assim chegaria um poder público, ali, uma prefeitura, ela faz uma quadra muito bonitinha tal, e daqui a pouco a quadra está toda destruída. É culpa da prefeitura de falta de manutenção? Ok, é culpa, mas também é culpa do brasileiro que não cuida do que é público. Ele acha que o público é de qualquer um, então se quebrar, o problema não é dele, afinal de contas ele não sabe que o dinheiro que ele paga no imposto é para bancar a manutenção daquilo. Tá? Então a infraestrutura pública que é escassa ou abandonada. Aí a gente tem uma outra reclamação aqui, que existe pouco investimento em esporte de base. A gente percebe isso quando a gente nota que o alto rendimento, esportes de alto rendimento, tem um pouco, que são os atletas profissionais olímpicos ali. Ali eles têm ali uma verba que também não é tudo aquilo, né? Mas o que a gente percebe é que as escolas públicas eles não oferecem esporte de qualidade. Quando você vai comparar com os Estados Unidos, e aí o que me incomoda muito, é que fala assim, mas os Estados Unidos é um país rico. Não, a política que eles têm de esportes dentro de escolas pode ser feita em qualquer escola brasileira, pública ou privada, e não é feito.
Quando a gente fala de estrutura esportiva, você pega, por exemplo, a natação americana, que tem tantos títulos. Lá existe uma associação de natação que vende os direitos televisivos para as televisões, para passar os campeonatos, ela vende ali todos os patrocínios, ela ganha dinheiro, ela banca a questão da natação do país. Não vem dinheiro público para bancar a natação. E aqui o Brasil criou-se uma máxima soviética, que tudo tem que ser do governo. Então, o governo não me paga, então não tem como eu ser um atleta de ponta. Exatamente, esse é algo que tem que ser rompido nos municípios, estados e principalmente no país. E aí também o que chama atenção no quarto ponto que as pessoas reclamam muito é que falta uma integração ali entre esporte, saúde e cidadania. O esporte ajuda na questão da saúde, ajuda na questão da cidadania. A gente só um dado aqui como cidadania, desculpa de novo ter que recorrer aos Estados Unidos, mas é um exemplo, é o maior medalhista, né? Hoje a gente tem a China que está aparecendo ali, outros países, mas a gente tem quando a gente tem um campeão olímpico é um lapso, né? E o futebol que tanto era elogiado hoje é uma vergonha nacional. A gente tem uma dificuldade até de ter um presidente de CBF. Eu que sou um apaixonado por futebol, vocês imaginam como eu fico quando eu vejo isso. Mas quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente percebe, a gente tem dados históricos lá de pesquisa, que as comunidades que implantaram o esporte, como ali e o lazer, e em bairros que eram marginalizados, houve uma redução de 42% das ocorrências de crime juvenis. Tá? Então, o esporte ele reduz a taxa de criminalidade. É provado isso através de pesquisa. Então, por que os municípios não investem? Aí você fala assim, mas ele vai fazer um campeonatinho. Esse campeonatinho não dá certo, precisa ter uma recorrência, precisa ter tabela, precisa ter calendário. E é exatamente isso que, no final das contas, quando as pessoas reclamam de esporte e lazer, reclamam de calendário. Não tem calendário, não tem uma estruturação, não tem uma organização e você tem uma base pronta, que toda escola tem ali uma quadra. Se tem a quadra e tem um professor de educação física, é simples que saia dali já uma organização. E as pessoas que reclamam ali, 0,8% dos eleitores do Brasil, que eu estou chamando essa amostra de 5% dos municípios brasileiros. Vocês imaginem aí que a gente fez pesquisas todos os meses, de janeiro a outubro, no mínimo com 500 entrevistas, em média, melhor dizendo, com 500 entrevistas, porque tem cidade com 1.500 entrevistas, tem cidade com 250, em média 500. A gente tem ali 0,8% indicou o maior problema que me ajudaria a viver melhor é o esporte e lazer, o investimento, né, a organização disso, e foi o que citaram. O segundo tema que a gente tem, de novo no nosso gráfico aqui, é a questão do meio ambiente, também com 0,8%. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês por o que as pessoas reclamaram de meio ambiente. Porque existe, por que eu digo isso? Existe uma desconexão, e eu não venho falando isso apenas nesse vídeo, eu entendo que quase todos os vídeos falam assim, existe uma desconexão do público, das pessoas, do setor público das pessoas, do povo. Eu brinco que o povo não tem lobby, o povo não vai para Brasília, não vai na Assembleia Legislativa, dificilmente vai à Câmara para conversar com as pessoas. Então, o político ele se desconectou de tal forma que ele fala de um assunto que não tem nada a ver com as demandas das pessoas. Isso eu acho incrível. Quando a gente faz pesquisa e apresenta, o prefeito às vezes fica assustado. Tá, por exemplo, eu vou apresentar uma pesquisa hoje, onde o prefeito chegou para mim e falou antecipadamente, falou assim, olha, o maior problema da minha cidade é a saúde, eu tenho muito problema aqui. E a gente está tabulando a pesquisa, eu vou apresentar isso à tarde, e não é a saúde o maior problema. Então percebe como ele é infectado por reclamações, por rede social, pelo vereador que traz, um grupo de pressão, e ele não tem a cidade na mão. Agora ele vai ter, a partir do momento que a gente apresentar uma pesquisa estruturada para ele, e vai entender realmente quais são os problemas que afligem a população. E quando eu falo de meio ambiente, isso aqui é muito interessante porque as pessoas, o público vem com história, não, a proteção do meio ambiente é um grande problema, papapá. Na cabeça da população, quando ela fala de poluição, de meio ambiente, elas reclamam de poluição visual. Olha, a minha cidade é uma bagunça, tem outdoor, tem faixa para todo lado. Isso é meio ambiente. Poluição do ar. Olha, minha cidade, a gente tem muita poluição do ar aqui, tal. Isso aqui está próximo do que as pessoas falam aí, do que o político acredita em meio ambiente.
Invasão de terreno público, sim, existe um terreno público ali, com árvores, tal, uma área, a pessoa vai lá, desmata e entra para morar. E não é para, quando você fala assim, mas na Amazônia estão desmatando para querer criar gado, tal. Não, gente, aqui a gente vê que o grande problema aqui, e eu posso falar para vocês que a gente fez pesquisa no estado do Amazonas, em 4 cidades, elas estão aqui. Ninguém fala a questão de desmatamento, tal. Lá existem problemas muito maiores que isso aqui, que é a criminalidade, o emprego, que estão relacionados, no final das contas, com a questão do meio ambiente. A gente tem pouco plantio de árvores, então você vê cidades que não têm plantio de árvore, também é uma reclamação de meio ambiente. Mas quando a gente olha a maior reclamação que as pessoas têm quando vão falar de meio ambiente, que a gente é obrigado a pegar aquela reclamação e colocar dentro do tema meio ambiente, é a questão de obstáculos para o desenvolvimento da cidade que elas moram. Aqui você pode, se você entrar em qualquer vídeo de qualquer cidade europeia, de repente, ou americana, ou aqui outras cidades que não sejam o Brasil, você vai ver diques, você vai ver ali lugares criados para ser colocados barcos para o turismo náutico. Tá? Eles criam lá de concreto umas pedras, fazem lá um caminho, fazem um dique, tal, fazem ali um deck muito bonito, ali vira comércio, as pessoas param o seu barco, descem, gastam dinheiro que entra, que reduziria também a reclamação de desemprego, reduziria a reclamação da falta de investimento de turismo e tudo aí. Tá? Então, a grande reclamação que as pessoas têm na parte de meio ambiente, a população, e não as pessoas que estão ali com a defesa de meio ambiente, que eu sou muito crítico a isso, porque você percebe que isso é uma pauta que as pessoas usam de base para defender outras coisas e setores, principalmente na política, as pessoas reclamam dos obstáculos. Como assim? Eu queria fazer um investimento aqui, colocar um negócio, não pode. Eu queria fazer não sei o que, não pode. Eu queria cortar essa graminha aqui, o jundu da praia, para fazer uma quadra de basquete, porque as pessoas falam, não pode, nada pode. Então, nada pode no Brasil, nos outros lugares do mundo pode, e aí você fala, o que acontece? Tá? E aqui tem um detalhe muito importante, a gente percebe que essa força de ação, e também falado em pesquisa, não é o Marcelo que está inventando, não é alguma coisa só nacional, existem ONGs estrangeiras aqui falando, olha, vocês não podem mexer com isso, não podem fazer aquilo, tal. E aí você, quando vai pensar no Brasil, 83% da nossa energia é renovável. A gente tem hidrelétricas. Eu, por exemplo, tenho energia solar para todo o meu escritório e toda a minha casa também. Eu coloquei energia solar em tudo, em todo lugar. Então, eu colaboro. Quando você olha, por exemplo, a Alemanha, que é uma cidade que fala muito de meio ambiente, que vive criticando o Brasil, ela tem 30% da energia dela é queima de carvão. Nós não temos isso. Tá? Quando a gente fala da China, que também é protegida e ninguém fala com relação ao meio ambiente, 60% é queima de carvão, enquanto o Brasil, 83% é energia renovável, não poluente. Tá? Então o Brasil é um exemplo de meio ambiente, a gente tem uma lei muito restritiva, mas enquanto a gente sofre críticas internacionais, onde os organismos nacionais aqui também usam isso para criticar prefeitos, não deixar prefeitos trabalharem, e aqui é uma crítica que eu faço diretamente ao judiciário, promotoria pública de uma cidade, que vive na cidade, tem o seu salário, está muito bem trabalhando ali, mas que não deixa o prefeito se movimentar e fazer alguma coisa. A gente pega exemplos de cidades que explodiram ali com alguma regulamentação. Claro que tem alguns abusos, quando a gente fala de Dubai, quando criou ilhas artificiais. A gente tem Amsterdã, que criou diques de areia ali e outras coisas, e ali hoje transformou em grande comércio, né? E muita coisa aconteceu a partir dessa transformação de Amsterdã. Em Portugal, a gente tem ali áreas de compensações ambientais. Tá? Aqui ele pôde ali ter um aumento do seu trabalho em relação ao meio ambiente compensando. Nós temos muita coisa para compensar e a grande reclamação que nós temos da população são esses obstáculos. E essa reclamação, eu percebo que é uma reclamação no trato dia a dia com prefeitos, também é uma reclamação dos prefeitos, ou seja, as pessoas, 0,8% do Brasil reclama disso nas cidades para viver melhor e o prefeito certamente reclamaria muito mais. E por fim, o terceiro e último tema aqui, voltando só no nosso gráfico lá, a educação. Esse é um assunto muito caro para mim. Tá? Eu sou cientista social de formação, tenho licenciatura para dar aula,
nunca dei aula, me especializei em ciências políticas, ciências públicas, e agora estou fazendo uma pós na Universidade de Harvard sobre cidades, tá? Estudando mais sobre cidades, porque a minha obrigação é entender mais sobre cidades para tentar dar a melhor solução para prefeitos e também para todos os gestores públicos. E o que acontece, o que a gente percebe aqui? Né? A educação, na cabeça das pessoas, quando a gente fala de forma geral, na cabeça do político precisa ter mais investimento, quando você fala com professores precisa ter mais investimento. Sempre o problema do Brasil quando se fala de educação é dinheiro. As pessoas entendem que o dinheiro resolve a educação de um país e de uma cidade. Mas o que a gente percebe quando as pessoas reclamam, tá? Quando o pai de um aluno reclama, ele não tem condições de reclamar sobre qualidade de ensino, ele não tem acesso à qualidade de ensino. Tá? Quando o pai desse aluno ele também não tem uma boa formação, hoje essa aula apostilada, que é uma aula que evita das pessoas lerem um livro, evita das crianças escreverem, então a qualidade do ensino ela veio ficando mais fácil para quem faz e ficando com aquela aprovação automática, onde o aluno não tem mais aquele desafio de estudar para passar. Então foram sendo colocadas várias coisas historicamente na educação brasileira, e o dinheiro veio cada vez mais aumentando. Então, qual que é o foco das pessoas? Quando você fala assim, olha, por que você citou educação? Quando a pessoa, educação, o que você sonharia em ouvir de um munícipe? Olha, o problema é a qualidade da educação. Eu vou dizer que a qualidade da educação não é citada? Por menos de 1% dos 100% que reclamam de educação. O que a grande maioria reclama na educação? É triste falar sobre isso. Olha, está faltando uniforme. Na minha época, eu sempre estudei em escola pública, a gente tinha no máximo um avental e você pegava ali dentro da escola o bolsinho com o logotipo da escola e a sua mãe costurava. Né? Você tinha aquele avental que até no final do ano você pedia para os amigos ali assinarem, no terceiro ano, né? Porque você não podia perder esse avental porque todo ano você tinha que estudar com ele. Então, falta uniforme. Nunca foi dado uniforme até um certo momento. E de repente o uniforme virou uma obrigação do município. Sendo que a obrigação do município não é dar uniforme, não é vestir as pessoas. Tá? Aí você vem com subterfúgios. Mas isso é importante pela segurança. Isso é importante porque o aluninho não tem dinheiro para. O pai do aluno não tem dinheiro para comprar uniforme. Só que esse uniforme ele custa um dinheiro dos impostos, que é pago pelos impostos daquele que poderia ter comprado com o dinheiro do próprio bolso. Então percebe que ao invés de eu ter menos impostos para as pessoas, essa pessoa ter mais dinheiro para comprar a roupa que ela quer, a prefeitura acaba tendo que comprar um uniforme para dar para ela. Então é uma transferência de obrigação absurda isso, na minha opinião. Falta material escolar. O material escolar que a gente tinha, você comprava um caderno do seu próprio bolso, era dado uma lista de livros e você ia comprar na livraria. Hoje a gente não tem mais livraria quase nas cidades e o que a gente tem hoje são apostilas, que a Revolução Francesa, que é um dado que mudou o mundo, na minha opinião, mais para o mal do que para o bem, e aí quando você olha lá, você tem ali 3 parágrafos falando sobre Robespierre, Diderot e tantos outros. Tá? Aliás, nem citam nomes, você quando vai conversar, eu tenho filhos adolescentes, quando você vai conversar com eles, você percebe que eles sempre sabem um pouquinho de tudo. Eles têm um oceano de conhecimento com um palmo de altura. Eles conhecem de tudo um pouquinho, mas, na verdade, não conhecem nada em profundidade. E o que você tem, no final das contas, são pessoas despreparadas de forma educacional. Né? Isso está provado? Tudo isso é invenção da minha cabeça? Não. A gente tem o PISA, que é um dado que é internacional. Né? Então a gente tem o PISA ali, que a gente tem matemática. O Brasil, entre 81 países, ficou em 65º, ou seja, na posição 65, na questão de matemática. Na leitura, ficamos na posição 53 de 81. Em ciências, nós ficamos na posição 61 de 81. Nós temos 7% de analfabetos, tá? Principalmente no Nordeste e os mais idosos. Tá? Nós temos 29% de analfabetos funcionais. Tá? Em 2024, ano passado, no levantamento realizado,
passou de 14% para 16% dos jovens de 16 a 29 anos com analfabetismo funcional. Ou seja, os nossos jovens estão emburrecendo. Essa é a primeira geração onde os pais são mais preparados, mais inteligentes que os jovens. Isso é um absurdo. Então, assim, o que os pais... Na verdade, eu estou falando sobre isso, lembrando que os pais não reclamaram disso. Mas eu estou falando sobre isso porque se as pessoas têm uma cultura melhor, elas podem trabalhar melhor, podem ganhar mais, pode pagar, comprar suas coisas, sem precisar o Estado ficar ali financiando. Então o que a gente percebe assim, vem aumentando a ignorância da população, não vem caindo, vem aumentando, e quando você fala que o jovem hoje tem muito conhecimento, ele tem muito mais acesso a conhecimento, mas é tanto conhecimento banal e impróprio e que não traz crescimento para o futuro, que ele acaba ficando de uma forma estabilizada, adormecida. Isso é muito complicado. Aí a gente tem, quando a gente pergunta, não, isso não sai, tá? Mas a gente já fez pesquisas com professores e existe uma reclamação assim de muito aluno na classe. Eu vou lembrar de mim também, né? Meu nome é Marcelo, eu sempre fui o número 33, esse número me persegue, e aí a letra M, ela está bem no meio do alfabeto. É claro que a gente tem mais gente com nome com a letra A ali e tal, mas a gente tem muita gente com a letra R, né? Então, vocês imaginem, se eu era o número 33, normalmente na minha sala de aula nós tínhamos ali 45 pessoas, 45 alunos, tá? Então, para um professor, hoje a gente tem várias escolas que tem professor auxiliar dentro da sala de aula, com menos alunos. Então hoje a proporção que a gente tem de alunos é menor do que era, mas existe essa reclamação cada vez maior. Aqui eu faço uma defesa dos professores. Talvez os pais não tenham a capacidade de educar os filhos como deve ser educado, que os filhos valham por 2, 3 dentro de uma sala de aula, porque na minha sala de aula talvez era mais tranquilo, existia um respeito pelo professor, seja por ser professor, seja por ser uma pessoa mais velha, talvez isso não exista mais como era antigamente. Aí quando a gente fala de investimento em educação, né, eu estou dando uma olhada aqui, a gente teve um aumento, por exemplo, de 21 para 22, de 23% do aumento do investimento. Então, a gente tem ali na educação básica um investimento de 9,6 bilhões em 2023. Tá? Então, assim, são números astronômicos aqui que a gente tem. O que a gente percebe é que o Brasil, e a gente tem que tomar um cuidado aqui, né? O Brasil ele gastou cerca de 3.668 dólares por aluno do ensino fundamental em 2021, contra os países da OCDE que foram ali 11.914. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar aqui, né? O salário mínimo, né? O salário mínimo que a gente pega ali médio, o salário mínimo médio dos países da OCDE é de 20 mil dólares e aqui no Brasil 3.200. Então a gente tem um investimento 3 vezes menor quando a gente fala em dólar em relação aos países da OCDE, mas o nosso salário mínimo é 6 vezes menor. Ou seja, o nosso investimento é alto quando a gente compara dessa forma. Porque é injusto eu falar em dólar, porque quando a gente compara, aqui a gente já divide quase por 6, né? Então não é justo. Um grande problema que as pessoas reclamam também, em algumas cidades, a gente percebe assim, principalmente cidades do Nordeste, olha, foi aberta uma universidade aqui, a universidade tem um monte de coisa, tem uma estrutura que a gente que tem aluno aqui, o meu filho não consegue participar disso, ele não entra lá e a escola é precária, a universidade é muito melhor. E isso me parece sim que existe aqui um defeito, aqui um problema, que é um grande investimento na educação superior, pouco investimento na educação básica. Então, eu em 2012, quando foi criado ali o projeto para todo mundo ter diploma no Brasil, né, aquela abertura de universidades e tal, eu fiz um comentário na Rádio Jovem Pan e eu fui muito mal visto naquele momento e depois eu comecei a perceber que o fato de eu ser direto às vezes machuca um pouco o ouvido sensível das pessoas. O que acontece? Eu falava o seguinte, quem vai regular essas pessoas é o mercado. Tá? Não adianta você ter um diploma de matemático se você sentar numa mesa e não conseguir fazer o 2 mais 2. Então, quando você chega com diploma, o cara fala, ok, que bom, vamos conversar aqui, fazer um teste.
né, e você não consegue passar naquele teste, o cara fala muito obrigado. Ele acaba contratando uma pessoa que às vezes que não tem um diploma universitário, mas que tem maior capacidade. E quando eu falo de capacidade, o que as empresas, o que o mercado precisa, né? Ela precisa de pessoas honestas, precisa de pessoas comprometidas e pessoas capazes. A gente tem um grande problema no começo aqui, né? Pessoas honestas, a honestidade no Brasil, ela acaba não sendo muito valorizada, mas dentro das empresas as pessoas querem pessoas honestas. O comprometimento de não faltar por qualquer coisa, de falar, puxa, eu preciso ficar até mais tarde hoje, vou ficar porque a gente é um time. A gente perde muito porque o brasileiro me parece que não, cada vez menos é comprometido. E terceiro, capacidade. A gente tem uma educação muito ruim. As pessoas logo têm, apesar de ter ali um diploma universitário, ela não tem uma boa formação básica, ela não sabe falar, ela não sabe ler, ela não sabe interpretar. Então não adianta nada ter diploma, né? Então o diploma acaba sendo um tema a menos ali, tá? Essa pesquisa ela não está no nosso aplicativo, tá? Porque esse aqui é um resumo que a gente fez aqui para essa série de 5 vídeos, mas por favor, entre aqui no nosso aplicativo, baixe o aplicativo onde nós temos pesquisas. Agora no início de junho nós realizaremos a pesquisa de avaliação do governo federal, que trimestralmente a gente avalia e vai monitorando como vem o governo federal. Claro que a gente monitora outras coisas que eu não mostro ali, mas me traz aqui para poder falar um pouco mais embasado com vocês, tá? Mas baixe o nosso aplicativo, ele é interessante porque tem pesquisas ali, você tem acesso rápido aos nossos vídeos, tem os dados eleitorais também. Agora, se você quiser bater um papo comigo, não só sobre esse assunto, mas sobre vários assuntos, bater um bate-papo de até 1 hora, a gente sempre reserva, você pode vir aqui nesse QR Code e conversar diretamente ali. Eu vou me ausentar, vou trabalhar em outro país por 20 dias, 20 e poucos dias. Talvez eu não consiga, mas a gente agendaria para uma outra data, tá bom? Então, só relembrando, nós estamos fazendo essa série de 5 vídeos. No primeiro vídeo eu falei sobre turismo, cultura, habitação e urbanismo, expliquei lá item por item o que as pessoas reclamam e eu dei ali minha opinião, ouvindo sempre as pessoas, mas também os políticos. Depois, esporte e lazer, nesse vídeo agora, esporte e lazer, meio ambiente e educação. No próximo vídeo, no vídeo 3, eu vou falar de mais 3 itens, mais 3 temas, ok? Um abraço e até semana que vem.